Hoje estamos iniciando algo muito especial. Um espaço para conversarmos sobre direito de forma clara e acessível. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Descomplica Direito. Sejam bem-vindos ao Descomplica Direito. Eu sou a professora Graziela Lodge e neste primeiro episódio eu tenho a honra de receber a doutora Danusa Oneda, presidente da 21ª subseção da OAB-MT, advogada trabalhista empresarial, especialista em compliance, sócia no escritório Oneda e Marzari Advocacia. Doutora Oneda, que alegria recebê-la aqui neste primeiro episódio. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu vou começar já te pedindo a autorização para te chamar de Grazi, porque receber a honra de fazer parte da realização desse sonho, que eu tenho absoluta convicção que o é, eu já estou me sentindo muito íntima. Então, para que esse Descomplicando Direito tenha essa essência tão feliz e nós possamos fazer desse momento tão valioso e tão marcante, Grazi, muito obrigada por me permitir estar contigo aqui, que te traga muitas alegrias, que você viva esse momento com toda essa tua essência, todo esse teu brilho, porque eu te admiro desde que eu te conheço e para mim, de fato, é uma honra estar aqui do seu lado, marcando esse passo na sua vida. Muito obrigada por estar aqui. Doutora Danusa, assim, fico emocionada porque o carinho é recíproco e a admiração também. Então, hoje nós vamos conversar e, como você disse, de uma maneira muito leve, né? Porque o objetivo desse projeto é conectar as pessoas com o direito. Nós que trabalhamos na área, amamos tanto essa profissão. E a ideia que a gente tem é que as pessoas também se aproximem disso, tendo em vista que o direito faz parte do nosso dia a dia. Não tem como desconectar a vida em sociedade e a convivência com pessoas se nós não falarmos de direito. Doutora Danusa, quem é a pessoa por trás da doutora Danusa? Eu sou empolgação. Tudo que eu faço, Grazi, eu levo um tanto de energia, de alegria, de pessoalidade. Costumo dizer com muita frequência que nós não desassociamos quem nós somos enquanto individualidade, de quem nós somos enquanto profissional, de quem nós somos dentro de casa, enquanto esposa, enquanto amigos. Então, eu realmente procuro levar a minha essência em tudo que eu faço, e seja qual for a atividade. Então, esse meu jeito alegre, vivo, de fazer as coisas, eu trago ele para o meu profissional e em tudo que eu me proponho a fazer. E no direito não foi diferente. A profissão da advocacia, embora ela tenha essa roupagem um tanto séria, e que eu acredito que nós estamos evoluindo muito, né? O direito ele já teve inúmeras transformações, os dados nos trazem isso, né? De ter uma profissão que antes era formada majoritariamente por homens e hoje nós temos uma profissão formada majoritariamente por jovem advocacia, mulheres, e aí já fala muito sobre a forma como ela se apresenta na sociedade e como nós temos enquanto gestão que tratá-la, inclusive, essa essência eu também procuro empregar e aí a comunicação também anda a par disso. Então, ao passo que nós temos que tratar o direito com as suas formalidades, esse descomplicar e essa essência, essa tratativa mais simplória, feliz, alegre, marcante, esse meu jeito Danusa eu trago para tudo que eu faço. Então, penso que isso é a minha maior marca. E fazer sempre com muitas mãos.
Penso que o legado que eu trouxe, que você pôde trazer na minha apresentação, que é a estar presidente da subseção, que é algo que me orgulha muito, eu falo com muita frequência do orgulho que eu tenho da nossa advocacia, e que nós falamos muito na gestão, que é sobre pessoas, ela não é por acaso. Pessoas é algo que me marca muito, fazer a muitas mãos me marca muito. Acredito que nós somos a soma de quem nós escolhemos conviver, de quem nós marcamos enquanto grupo, enquanto sociedade, e isso nos faz, nos marca, nos direciona. Então, pessoas a base de todas as coisas, e nós precisamos prestar muita atenção nisso. Isso, historicamente, vai naquela essência que os nossos pais já diziam: me diga com quem andas que eu te direi quem és, e que modernamente trouxe esse estudo de que nós somos a soma, que a gente vê vários artigos, inclusive, falando que nós somos a soma das 5 pessoas que nós mais convivemos. Isso está muito nos nossos atos, na nossa forma de agir. Então, isso também é uma grande marca de tudo que eu me proponho fazer, e não é diferente na minha gestão enquanto presidente, seja no escritório, seja nas minhas atividades pessoais. Então, em grupo, andar em grupo, e essa alegria, essa ênfase são as minhas marcas, é o que me define, viu, Grazi? E que bonito, assim, ouvir isso, né? E eu ouço isso e, ao mesmo tempo que eu ouvia cada palavra que você estava dizendo, esse brilho nos olhos. Eu acho que essa que é toda a diferença, quando a gente, de fato, se conecta e que não há nenhuma desconexão entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. Isso eu acredito que seja algo muito importante, né? E penso que é o nosso maior desafio, né? Porque nós somos testados o tempo todo em ter a exata coerência do que nós falamos e do que nós fazemos. Porque é muito fácil, né? Nós falarmos, propagarmos as lições, passarmos essa lição para frente, é fácil nós darmos conselhos, né? Difícil é vivermos. Prática é tudo aquilo que nós falamos. Exatamente. É como julgamento. É fácil a gente julgar o outro, é fácil a gente apontar o defeito do outro, é fácil nós criticarmos. Esse cenário é de muita facilidade. O difícil é nós nos colocarmos na condição do outro, difícil é nós elogiarmos para que nós estejamos ali naquele mesmo cenário, né? Vermos a felicidade do outro, nos colocarmos na alegria do campo do outro, vermos o sucesso do outro. Esse é o campo da maior dificuldade. Então, a coerência entre o nosso falar, as nossas dicas, as nossas citações, o exemplo que arrasta, esse é o nosso maior desafio. Então, penso que a base, inclusive, do direito, que a gente tanto propaga, nos desafia a isso, né? Especialmente na nossa profissão. Especialmente na nossa profissão. E tem algo que eu trago para mim, que é assim: domine todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja outra alma humana, né? Então, lidar com pessoas requer sensibilidade. Cada ser humano está, no momento que a gente convive, passando pelos seus desafios, que muitas vezes a gente nem imagina quais desafios sejam esses. Então, o mínimo que a gente pode fazer é ter empatia, ter cuidado, né? E ter essa sensibilidade, de fato, para trabalhar com pessoas, gerir pessoas, conviver com pessoas, e dessa forma cada um oferece aí também aquilo que tem de melhor, né? A vida, ela é marcada sempre por muita reciprocidade. Exatamente. E é por isso a importância de nós observarmos com quem nós estamos convivendo. E realmente fazermos esse filtro. E a maturidade, ela obviamente vai nos trazendo muito isso. É claro que são cobranças de fases que muitas vezes a gente não tem condições de fazer naquele momento, mas se nós nos propusermos a estudarmos, a procurarmos ouvir podcasts como este, né? A nos interessarmos e nos instruirmos,
essa busca de sabedoria em vários campos, né? Isso certamente nos acelera e filtra muito os nossos deslizes e as nossas frustrações, certamente. E nos aproxima muito dessa empatia, dessas gentilezas pelo caminho, da forma como nós tratamos o outro e da forma como a gente desarma certos embates. Eu cheguei aqui, Grazi, em Lucas do Rio Verde, jovem advogada, né? E por isso aí eu faço um adendo de... Há quantos anos? 15 anos. 15 anos. Cheguei aqui em 2009. E tinha quanto tempo de formada? 6 anos. Eu formei em 2001, formei em 2006. Não, eu tinha 4 anos. 3, 4 anos de formada. Eu formei em 2006. Comecei na faculdade em 2001 e vim para cá em 2009. Tinha poucos anos de formada. Era bem jovem advogada. E por isso que eu te falo da honra de ter sido sua primeira convidada. Porque esse enlace das mulheres, esse nosso dar as mãos, nos incentivarmos, isso é muito valioso. Porque receber elogio, dar as mãos, incentivar, isso é muito importante, nós precisamos disso, né? Nós precisamos, inclusive, nos policiarmos para elogiarmos muito mais do que criticar. Mas eu sinto que quando isso vem de uma outra mulher, nós, literalmente, como eu também costumo dizer com muita frequência, parece que a gente ganha asas, sabe? O brilho e a força é diferente. Porque isso é uma busca nossa incessante. Porque, normalmente, o nosso campo de crítica, de invalidações, vem de outras mulheres também. Então, a nossa responsabilidade ainda é muito grande, né? E buscando esse contexto de quando eu cheguei aqui jovem advogada, normalmente as minhas maiores dificuldades eram de interação com mulheres. O meu campo de amizade foi muito mais entre os homens e a amizade mesmo, e aí a gente entra nesse cenário, porque muitas vezes a gente fala de assédio, né? De dificuldades, mas dentro da nossa ordem, especialmente, Grazi, eu nunca tive nenhum cenário de assédio. Nenhum cenário. Total respeitabilidade. Inclusive, eu devo muito, e eu acredito que esse é um dos meus maiores gatilhos de passar tanto tempo trabalhando em prol da ordem e de ter essa responsabilidade em retribuir para a ordem tudo que eu tenho dela. Porque as minhas maiores amizades estão dentro da OAB. Ou seja, você vive a advocacia não só no trabalho, mas nas relações pessoais. Não só no trabalho. Enfim. Em 2015, eu sofri um acidente grave de carro, além dos meus sócios, que são meus irmãos. Os primeiros que chegaram no hospital foram os meus diretores, que à época estavam comigo, que faziam parte da diretoria da OAB, o Dr. Abel, o Evandro de Areta, que eram meus pares da diretoria da OAB. Então, a gente forma uma grande família. E esse enlace com os homens advogados sempre foi de extrema respeitabilidade. As mulheres eram uma minoria, mas era uma grande dificuldade de ter essa parceria com as mulheres, de ter essa respeitabilidade. Então, nós fomos conquistando muito isso também. Ao passo que nós precisamos conquistar o nosso espaço de representatividade, nós tivemos que, paralelo a isso, também conquistarmos e aprendermos a nos respeitar, a validar o avanço uma da outra, a vibrar com o avanço uma da outra, a desejar que a outra também ocupe aquele espaço, a entender que ela chegando lá, ela vai me dar a mão e dar a mão para que a outra também alcance e venha, aí te substitua depois naquele espaço. Então, estar aqui contigo, ver você realizando esse sonho é muito importante, é muito valioso para mim, é uma honra estar aqui contigo. Então, chegar aqui jovem advogada, poder caminhar, estar nas diretorias, hoje estar no meu segundo mandato, ser a primeira presidente a ser reconduzida aqui na subseção e ter absoluta convicção que depois de mim, outras tantas portas se abrirão para mulheres. Ver hoje, Grazi, a OAB sendo frequentada majoritariamente por mulheres, isso mostra exatamente que o exemplo vai fazendo a materialização que ele precisa fazer. Você sabe que a gente muito fala assim, né, evolução da sociedade, evolução do direito, né? Em sala de aula isso é algo sempre muito presente, que a gente vai demonstrando, olha, o direito ele vai
evoluindo à medida que a sociedade evolui. Sabe qual é o sonho que eu tenho? O sonho que eu tenho é que a gente consiga, em algum momento, que a sociedade consiga olhar para as pessoas como pessoas independente do gênero, sabe? Nossa. Porque, infelizmente, a gente tem que ter essa fala, né? Esse posicionamento. Parece tão primitivo ainda. Me parece muito primitivo. Tanto é uma fala assim que, de fato, eu evito, mas eu evito porque já é com essa perspectiva de que somos todos, né, de fato, iguais, como prevê ali a nossa Constituição Federal. Que Nós não deveríamos ter esse tipo cotas, de discussão. Gênero. Não deveríamos ter isso, mas infelizmente é algo que se faz necessário ainda, né, para que nós tenhamos aí essa equidade, essa isonomia que a gente tanto busca. E te digo até mais, o próprio impulsionamento de capacidade. O despertar de capacidade é ainda mais embaixo, Grazi. Na minha primeira gestão enquanto presidente, foi a primeira em que houve paridade na OAB. E aí a discussão foi extremamente calorosa, né? Por que 50%? Tem que ter 50% para a mulher. A mulher já tem seu espaço. Mas ela tá aí, venha. É necessário nesse momento. Só que pegar a mulher pela mão e dizer, ó, você vai dar conta, venha comigo, estou aqui para te auxiliar. E ela entender que ela conseguia dar conta, aproveitar aquela oportunidade, fez sim toda a diferença. Porque normalmente, infelizmente, por esse enraizamento todo, a mulher é encaminhada para acreditar que não vai conseguir abraçar tudo isso. Que não vai ter condição de manter tudo isso. E, Grazi, não é bandeira, não é mimimi. Quando você está na condição de representatividade, porque eu já estive em outros cargos de diretoria, mas quando você está naquela condição principal de última palavra, você é testado o tempo todo. A sensação é que você tem que provar o tempo todo inteiro que você tem capacidade. E que, porque, por exemplo, se o homem sai de uma reunião em que ele se posicionou, fez, e dali ele vai para o bar beber e vai continuar com os amigos, ele não é julgado por isso. Ele não vai mudar o posicionamento, ele não vai ser menos inteligente, capaz por conta disso. Mas a mulher, ela já vai ser vista de 10 maneiras diferentes. Então, para a gente equilibrar todos esses pratos, é um desafio imenso. Em todo o tempo. Em todos os sentidos. E até era esse gancho que eu iria puxar, que a mulher falando é uma coisa, né, gente? Você viu que puxou inúmeras coisas. Mas que eu iria te contar de quando eu cheguei aqui e que vai ao encontro exatamente disso, que a gente vai convivendo com as pessoas e aí vai filtrando como que a gente se posiciona e filtrando os julgamentos que a gente vai recebendo. E como vai colocando isso na nossa vida. Quando eu cheguei aqui jovem advogada e comecei a realizar algumas audiências e eu lembro que nós começamos a fazer audiências como correspondente para grandes empresas. Eu era mulher, jovem advogada. Em uma das minhas primeiras audiências, o advogado que estava do outro lado, a advogada inclusive, os embates eram ferrenhos. E normalmente eu precisava alterava meu tom de voz para me fazer ouvida. Mas era a forma que eu tinha naquele momento, dentro da minha ignorância de atuação, de chegar, de estar jovem, de estar começando a conviver, de me fazer ouvida. E aí você vai convivendo, você vai ouvindo, você vai prestando atenção no que te circula e no posicionamento dos colegas, e você vai vendo que o que te faz ser ouvido é a forma educada e gentil com que você se posiciona. Porque normalmente a pessoa que está do outro lado, gritando contigo ou te julgando, ela tem outros tantos problemas. Ela tem outras tantas vertentes na vida dela, particular, profissional, que alteram aquele dia dela, que podem estar acontecendo, que é a maneira profissional, às vezes, dela agir, enraizada, enfim.
mas que a impede de agir de outra maneira e que não pode e não deve se comunicar com você. Então, a educação e a gentileza não é... Ela precisa falar por você e não pelo outro. Então, isso na profissão, no direito, nas nossas atividades, e aí vai ao encontro do exemplo, e aí um desafio para nós, independente do gênero, ela precisa caminhar conosco. Então, enquanto a gente se preocupa tanto, né, com a letra de lei, com tudo que a gente precisa aprender, se posicionar, eu vejo muito e cada vez mais, Grazi, que esse lidar com pessoas, a forma como a gente age, ele intrinsecamente está ligado com a nossa profissão, viu? E enquanto a gente pensa que o alicerce do direito é a vitória de uma ação, ou o quanto celeremente você cresce no mercado de trabalho, ou os clientes que você tem, não. É o como você constrói a sua imagem com base nos valores que você conduz a sua vida. Como você se posiciona. Quais são os teus valores? Qual é a imagem? Qual é a essência que você quer passar? Como que você quer ser lembrado? Qual é a construção que você quer fazer? Porque o teu profissional não se desassocia da sua pessoa. E essa construção precisa acontecer muito além da letra de lei, muito além da sua base de clientes, muito além dos bancos escolares. Então, esse descomplicar do direito que hoje você inicia aqui, Grazi, é extremamente valioso para uma nova geração do direito, viu? E traz uma humanização, né? Uma ciência que muitas vezes é vista como inacessível, né? Você sabe que, assim, no direito a gente se depara com alguns paradoxos, né? Por exemplo, a lei, ela é acessível a todos, né? Então, a lei é pública. Eu sempre brinco que é só acessar ali o site do Planalto que você tem acesso à legislação atualizada, né? No entanto, por mais que as pessoas tenham acesso a essa legislação, a interpretação da legislação é algo que precisa ali de um profissional. E esse profissional é o advogado, a advogada. E algo que me inquieta muito, até me gera assim, um certo desconforto, é o fato das pessoas lembrarem do advogado ou da advogada quando o conflito já está instaurado. Eu atuo muito na área extrajudicial, né? E dentro da área extrajudicial nós temos assim um caminho imenso de pacificar realmente, né, esses confrontos, esses conflitos que nós temos entre as pessoas. E nesse sentido a gente pensa na advocacia, inclusive a Constituição Federal de 88 traz isso, traz como uma função essencial a justiça, né? Esse é o papel do advogado, dessa aproximação, faz a ponte entre o direito e a justiça. A gente poderia estabelecer dessa forma, né? Que ele fica ali com uma função social muito grande. Como é que você vê essa questão do advogado ou advogada exercendo a sua função social com base no que você mencionou, né? Que nós não podemos desconectar o profissional da pessoa. Grazi, eu penso que aí é uma das maiores materializações do que a gente tanto fala de pessoas. E por isso que em todas as ações que nós propagamos, seja dentro da OAB, seja no meu meio profissional no escritório, tem uma célebre frase que também comumente eu propago, que é: contrate caráter, treine habilidades. E aí vai totalmente ao encontro disto. Você leva essa essência
de pessoas, de humanização, de tratativas muito além do direito. Então, trazer essa essência de pessoalidade é o nosso maior desafio. Eu entrei em diretorias da OAB e eu penso que esse exemplo ele comunica muito, onde nós realizávamos muito essa gestão de construções, e isso precisa estar muito, muito evidente, de entrega legislativas, né, de construções legislativas para a ordem, e isso é a essência do direito, isso é a essência da advocacia, isso nós precisamos estar o tempo todo construindo, modificando, interpretando, mas ao passo e paralelo a isso, e vejo que a nossa 21ª sucessão, inclusive, é exemplo, nós também sempre pensamos no social. Prova disso é a nossa OAB Solidária. Então, tudo que nós fazemos aqui teve esse olhar solidário, esse olhar de colocar o advogado próximo da sociedade, entendendo o ser humano que está ali, entendendo que não é o processo, que nós somos o escudo desse direito da sociedade e que muito além do direito que está sendo debatido, perseguido, nós somos todos um ser humano que está ali. Então, muito além de nós estarmos, inclusive, de lados opostos, nós precisamos ter essa empatia, essa educação, essa ética acima de todas as coisas, em todas as nossas tratativas. Então, isso é algo que não se desassocia, que não se transige e que precisa estar no nosso radar. E vejo que esse é o despertar do novo direito. Nós tínhamos muito isso de embate, de sentar de lados opostos, eu não vou nem cumprimentar, porque senão meu cliente vai achar que eu já estou junto, já fiz algum combinado com a outra parte, ou mesmo em sociedade não estar muito junto em ações, porque senão, ainda mais cidades menores, parece que está todo mundo em conluio. Então a gente precisa, olha quantos desafios na essência nós precisamos ir quebrando para entender exatamente que o advogado, ele é muito além desse personagem, por ele ser essencial a essa administração toda da justiça, ele vai muito além dessa letra de lei, porque ele está envolvido em núcleos de saúde, ele está envolvido em núcleos da sociedade como um todo, de mobilidade, ele está envolvido dentro de todas as essências. Nós estávamos discutindo agora recentemente o acesso de prioridade de atendimento para a advocacia, por exemplo, em órgãos públicos, né? Que foi um debate aí que agora em vários municípios já inclusive avançou. Não é o atendimento do advogado, é o atendimento do advogado profissional, do direito do cidadão, porque não é o nosso atendimento. Nós somos o escudo daquele direito. Não por acaso somos a única profissão que está na Constituição Federal, como você acabou de citar. Então, esse desmistificar da nossa profissão, ele é essencial. Que nós debatamos, que nós levemos isso para a sociedade, porque a gente ainda tem muito esse paralelo. Ao passo que muitos entendem essa importância e nos envolvem em sociedade, muitos ainda veem a advocacia como um monstrinho, né? Como aquele advogado, precisou do advogado, não, né? Não dá. Não envolve, o advogado não precisou, não vai dar certo, vai estar sempre envolvido, tem um rolo aí, vai estar sempre tirando dele. Então, até esse social faz com que a gente quebre inúmeras barreiras, sabe? Sabe que assim, eu sempre trago a minha experiência muito, eu sou uma apaixonada pela docência, né? Eu acho que todo mundo já sabe. E no início de cada semestre, quando eu vou trabalhar com uma turma nova, eu sempre faço ali uma espécie de enquete. Vocês optaram pelo direito e ao final, qual carreira jurídica vocês vão querer seguir, né, quando finalizar a faculdade?
E aí eu fiz o meu dever de casa e sei que a sua intenção primeira também era concurso público, carreira pública, assim como a minha, né? E assim como, olha, se eu tivesse que jogar aqui um percentual, mais de 80% dos acadêmicos de direito, eles têm a pretensão de seguir concurso público. E algo que eu sempre ouço e que me chama muita atenção é assim, professora, mas eu vou fazer a OAB. Porque se tudo der errado aí, pelo menos eu tenho a OAB e eu posso advogar. Ouvir isso é sempre assim, gera uma estranheza, porque nós entendemos o papel social do advogado, como nós havíamos mencionado, e a importância de tudo isso. A importância da atuação. O advogado, ele está presente, o advogado está presente nos momentos de maior fragilidade também das pessoas, vulnerabilidade. Não é incomum as pessoas chegarem para um advogado e dizer, eu preciso de ajuda. Eu estou passando pelo momento mais difícil da minha vida. Eu preciso que você faça alguma coisa. Grazi, em todas as burocracias, num momento de maior tristeza na vida de todos, que é a morte, nós precisamos enfrentar burocracias. O advogado precisa de um advogado. Eu, há 2 anos, agora, acabou de fazer dia 3, quando meu pai faleceu, eu precisei de advogados. Porque eu não tinha condição de fazer os procedimentos que eu precisava fazer. Exatamente. Então, E o que, assim, na tua visão, na tua experiência, o que você atribui a esse pensamento? Primeiro, carreira pública e se tudo der errado. Se tudo der. É frustrante, né? Porque eu sou uma apaixonada pela minha profissão. E aí eu falo, né, que realmente eu devo isso ao meu pai, porque meu pai disse, não, você vai ser advogada primeiro de tudo. Você fez direito para ser advogada. E felizmente ele me impulsionou a isso, porque eu realmente não seria outra coisa. Eu amo ser advogada. Tenho orgulho de ser advogada. E eu penso que eu procuro muito passar isso. E muitas vezes eu ouço aqui, Grazi, especialmente da Jovem Advocacia, que eu tenho um amor especial, isso é evidente, eu confesso, inclusive, ver o brilho nos olhos da Jovem Advocacia, brilhando por estar advogado e advogada, exatamente por ouvir muito isso, me faz saber que nós estamos no caminho certo, enquanto gestores de ordem, enquanto profissionais, inclusive, porque esse legado precisa existir. Nós precisamos caminhar para uma roupagem diferente da nossa profissão, porque eu penso que nós vivemos extremos, né, de uma advocacia extremamente formal, que eu admiro demais, né, de berços de Rui Barbosa, e viemos para uma advocacia de TikTok, né, que resguardadas as proporções, eu penso que nós precisamos de um equilíbrio, porque a advocacia merece, inclusive, o seu formalismo, ela deve ter o seu formalismo necessário, mas nós precisamos comunicar também o direito com uma sociedade que se diversifica e hoje está completamente informatizada, e aí nós precisamos acompanhar esse mundo, obviamente, como ele se apresenta. Então, ver essa jovem advocacia brilhando o olho e muitas vezes dizendo, Grazi, e eu gosto de dar o exemplo aqui da nossa subseção, exatamente, porque eu vejo que isso comunica com a sociedade, dizendo que se sentem pertencentes, essa é uma palavra que marca muito, porque elas conseguem trabalhar em comissões, se ver parte da sociedade por meio das comissões, contribuir em projetos como o OAB Vai à Escola, onde eles vão lá e falam com os alunos. Eles se sentem úteis. Muitas vezes eles estão nas escolas que eles passaram aqui no município. Ver isso acontecendo, eu acredito que é a nossa grandiosa virada de chave. Porque muitas vezes esse pensamento vou ser advogado, se nada der certo, eu sou o advogado, é porque muitas vezes a gente veio vendo a advocacia perder um tanto da sua essência
do que está lá na nossa Constituição, sabe? E também, De representatividade social. exatamente. Nós ficamos muito nesse campo de estar, talvez, muitas vezes, atrás dos balcões, né? Estar, muitas vezes, nesse posicionamento frio legislativo, de embates, historicamente, de embates muito valorosos, mas que ficou na história, parece que teve um vácuo social, e aí a gente perdeu a mão e está retomando agora. E eu penso que essa bolha aconteceu, sabe? Então, nós precisamos buscar de novo esse equilíbrio entre estar à frente dessas bandeiras, se portar, a advocacia precisa estar posicionada à frente de lutas sociais. É óbvio que nós temos que estar ali, mas sem perder a nossa essência social, de participação, de pertencimento, de humanização. Essa polarização, aqui deixando a minha opinião particular, e eu vejo que a gente não pode se furtar a isso, nós precisamos entender que isso nos prejudica de forma substancial, e ainda mais quanto operadores do direito. O direito é isso, essa vertente de respeito às opiniões, de respeito, de construção. É para isso que nós estamos aqui. Essa diversidade, ela é salutar. A unanimidade, inclusive, é burra. O que seríamos nós diante de uma unanimidade? Nem direito nós teríamos, né? Você sabe que essa questão do descrédito da profissão, que a gente às vezes observa também, principalmente, né, como eu falo entre os acadêmicos, quem está iniciando, nós não podemos desconsiderar também os fatores econômicos, né? A questão da busca pela estabilidade. Claro que, né, nós temos toda essa ideia de que também, se eu passar num concurso público, se eu tiver uma carreira pública, eu já adentro no mercado de trabalho com uma certa segurança financeira. Então, isso também é um dos fatores a que eu atribuo, né? Todo esse percentual aí das pessoas também quererem ir para a carreira pública. Mas, trazendo um pouco para isso que também você mencionou, que é algo que nós precisamos falar e falar muito, inclusive é o tema central aqui da nossa conversa hoje, que é sobre ética na advocacia. Um tema tão atual, sempre tão necessário, né? Espinhoso. E quando a gente fala em ética, essa discussão já se iniciou basicamente desde que as primeiras formações ali sociais elas foram surgindo, né? Por exemplo, Sócrates já iniciava essa discussão entre o bem e o mal, né? E ele falava também que para entender o que é o bem e o mal, cada um tinha que se conhecer, né? Daí a famosa frase lá, conhece-se a ti mesmo. Aí depois, se a gente for avançar um pouquinho mais, Aristóteles trouxe para a discussão a questão da virtude, né? Que a virtude estaria sempre no caminho do meio, não entre os extremos, né? Que também vai ao encontro daquilo que nós mencionávamos. E evoluindo um pouco mais, Kant traz um pouco de racionalização para essa ética, dizendo que é um dever inclusive de seguir normas. E quando a gente fala em normas e fala em ética na advocacia, nós temos todo um código de conduta. Nós temos um estatuto. Então, ter ética na advocacia não é algo opcional, facultativo. É uma imposição legal. Perfeito. Grazi, ponto crucial. Ela não vem para te engessar, porque muitas vezes o nosso código de ética, ele é olhado, e principalmente agora, nesse cenário de uma advocacia extremamente virtualizada, e que nós temos todo um aparato do nosso código de ética tendo que olhar para esse cenário,
de virtualização como um engessamento profissional de várias formas, inclusive da própria publicidade da advocacia. Muito pelo contrário. Ela vem exatamente para ser o balizador essencial da construção da sua imagem. Tenho absoluta convicção que ela vem, inclusive, para ser o divisor necessário dos profissionais da advocacia. Os números, infelizmente, dos nossos tribunais de ética, né, na nossa ordem, nós temos um tribunal de ética que julga processos disciplinares, ainda são exorbitantes, mas eles são muito necessários. E doutora Danusa, assim, eu volto sempre nessa questão da função social da advocacia, que é extremamente relevante o papel do advogado na atuação e na intermediação e no acesso a uma ordem jurídica que seja justa para as pessoas. Trazendo essa ideia da função social, isso traz inúmeras prerrogativas, ou seja, direitos também para os advogados. No entanto, nós também temos inúmeros deveres nessa atuação. Você poderia comentar um pouquinho para a gente sobre essas prerrogativas e também quais são esses deveres do advogado? Grazi, olha só, né, como a conexão aqui do nosso papo todo, ela vai se conectando literalmente, né? Nós começamos aqui a nossa conversa falando da nossa fala, que precisa se conectar com as nossas ações, né? E aí nós estamos agora falando da ética, do nosso código de ética, do papel social do advogado, que nada mais é estar de acordo com os seus atos. Se nós estamos lá na Constituição, como fundamental a administração da justiça, de que forma nós nos posicionamos como administradores da justiça e os nossos exemplos, as nossas ações se arrastam de forma diversa. As nossas prerrogativas não caminham de forma diferente. Elas não são nossas prerrogativas, do advogado e da advogada. Elas são prerrogativas dos nossos clientes, para que nós, enquanto escudos desse direito, possamos atuar de maneira a não sofrer nenhuma invalidação ou nenhum constrangimento. Constrangimento seria a palavra mais sutil. Nenhum impedimento ou nenhuma coação para atuarmos de forma diferente e legal quanto a esse direito, que é do nosso cliente. Porque nós somos administradores da justiça ser aplicada para o nosso cliente. Mas para que nós possamos aplicar essa justiça para o nosso cliente, olha a responsabilidade dessa profissão. Para você aí, que está colocando essa advocacia ali do ladinho, se tudo der errado eu vou ser advogado, olha só, você é administrador da justiça. Isso é tão profundo. Olha a responsabilidade, Grazi. E eu me pego pensando isso muitas vezes. E confesso, muitas vezes eu me emociono mesmo. Eu estou com quase 20 anos de profissão. Muitas vezes eu saio de audiência emocionada com o resultado. Muitas vezes eu saio de audiência emocionada com o advogado que eu vejo do outro lado. Recentemente, depois eu vou contar de uma mensagem que eu recebi recentemente de uma colega que estava nervosa na audiência e depois me mandou uma mensagem agradecendo. Enfim, a nossa profissão ela tem uma responsabilidade gigantesca, porque nós somos administradores de toda essa justiça, que é a base da sociedade. Então, o nosso código de ética, as nossas prerrogativas estão conosco por mera administração. Então, tudo que nós fazemos tem um peso gigantesco e nós precisamos ter responsabilidade sobre isso. E essas responsabilidades, elas são colegas, entre colega
entre advogado e o seu cliente, né? Essa questão da ética faz com que as pessoas não ajam de acordo com o melhor interesse pessoal, né? Então, e nem quanto ao seu instinto, né? Exatamente. Então, por exemplo, se a gente for pensar, Danusa, em relação ao cliente, qual é a responsabilidade do advogado em relação àquela pessoa que confiou no seu trabalho, que buscou um alívio para uma situação que está vivendo ou que estava vivendo naquele momento e que confia que você, como advogado ou advogada, vai aproximar daquela justiça que aquela pessoa espera. Qual é essa responsabilidade? E eu trago essa questão principalmente lembrando que a gente vem num movimento de desjudicialização das demandas. Então, hoje nós conseguimos realizar muitos atos que até pouco tempo atrás eram possíveis somente por meio de um processo judicial. Hoje nós conseguimos fazer, por exemplo, por meio das serventias extrajudiciais, os cartórios, enfim. E nesse sentido eu vejo um protagonismo ainda maior da profissão. E uma responsabilidade também muito maior. Esse é outro quebra de paradigma da profissão, total. Porque, e posso falar também com muita convicção, porque a nossa principal atuação é empresarial, e nós não víamos, e os empregadores têm mais esse engessamento, né, de deixar para depois, só quando o fogo já tá expandido. De ter esse olhar preventivo. Hoje é muito mais o olhar preventivo. O compliance, inclusive, vai ao encontro disso, né, desses pilares de prevenção, de integridade, de políticas culturais, enfim. Então, esse preventivo está cada vez mais no radar de quem pretende ter um mínimo de base de seguridade, né? E aí a profissão certamente vai cada vez mais nadar esse oceano azul que muito se utiliza, né? E esse protagonismo maior do advogado, quando você tem um processo judicial, você tem um juiz ali que ele atua como um certo balizador, né? Um certo fiscal para verificar que tem um MP, enfim, mas assim, a decisão final cabe, né, por meio de uma sentença e cabe a esse juiz. Na autocomposição, os advogados eles têm uma autonomia maior. E nesse sentido, a ética ela também ganha um destaque maior. Porque uma vez que você é contratado ali pelo seu cliente, você vai defender os interesses do seu cliente de acordo com a ética e de acordo com o que está no ordenamento jurídico. Doutora Danusa, uma análise um pouco mais reflexiva aqui. A gente saiu de um estado natural onde prevalecia a lei do mais forte fisicamente, e aí a gente está num estado democrático de direito, caminhando aí para a desjudicialização. O mais forte economicamente ainda se sobressai? Grazi, pode ser. Eu sou meio, talvez até sou um tanto sonhadora, utópica, mas eu não acredito que ainda se sobressaia, viu? Ou se sobressair, não se sustenta. Não mais. Eu realmente vejo uma mudança muito grande acontecendo nos operadores do direito. Muito pela própria transformação de quem hoje faz a grande massa do direito, né? Como falávamos, nós estamos com uma maioria de jovens advogados, uma maioria de mulheres, né? Uma profissão que se modificou demais, com inúmeras vertentes de atuação, com essa base de integridade falando muito alto, com essa base de
humanização, de tratativas falando muito alto. Nós literalmente não aceitamos mais estarmos em ambientes em que não seja possível conversar, evoluir, ouvir, construir. Você pode ver os grandes empreendedores. E aí nós podíamos citar aqui listas dos maiores destaques. A base é comunicação. Se você não se comunica, o seu dinheiro não fala sobre você. De nada ele vale num cenário desse. Então, esses pilares de valores que vai ao encontro de tudo que a gente estava falando lá da essência desse começo do nosso podcast, do qual é a imagem, o que forma a sua imagem, quais são os valores da sua imagem, como você quer construir. E aí, talvez, também vai ao encontro dessa ansiedade que leva aos concursos públicos, que leva a tudo isso, das opções primárias, e que às vezes a advocacia fica de sobreponto, mas essa construção toda é o que te faz vitorioso hoje, o que te constrói, o que te coloca à frente, sem qualquer sobra de dúvida, viu? Numa demanda extrajudicial, resolvendo um conflito ali entre duas partes, fazendo uma conciliação, mediação. Uma das partes extremamente poderosa do ponto de vista econômico-financeiro. A outra parte, nem tanto. A responsabilidade do advogado nesse cenário. Grazi, a responsabilidade do advogado nesse cenário, ela vai falar muito sobre como ele se posiciona enquanto profissional. É a condução dele enquanto pessoa, enquanto profissional. E aí tem uma frase muito... Eu realmente não sei nem de quem é de onde ela veio, mas que diz assim, que tem pessoas que a única coisa que tem é dinheiro. A pessoa é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. É algo assim. Então tem grandes escritórios que podem ter grandes estruturas, conhecimento profundo, inclusive até do dinheiro, da técnica, do posicionamento, mas se ele não tiver a tratativa de como fazer, a ética de como conduzir, a educação, a gentileza, o trato, ele não vai evoluir no direito hoje em dia. Você sabe que é um tema desconfortável para a gente enfrentar, né? Não vai. É desconfortável, no entanto, doutora Danusa, a nossa profissão, por vezes, ela é colocada em xeque justamente por esses escândalos, né, que vêm aí à tona, a mídia, compra de sentenças e inúmeras outras situações. A gente precisa falar sobre isso, sobre a ética na profissão e que existem profissionais sérios na profissão e que a maioria é séria. Porque, por exemplo, saiu uma notícia que um médico cometeu um ilícito. As pessoas não associam. Elas conseguem ter essa distinção. O médico cometeu um crime. Mas isso não respinga em toda a profissão. Agora, a nossa profissão, a nossa sensação é verdade. Olha só, houve ali uma denúncia, houve um indício do cometimento ali de um ilícito no exercício da profissão. É como se todos os profissionais fossem colocados também naquele mesmo cesto. Você tem essa mesma percepção? Sim, é o que nós falávamos, né, do advogado ser o monstrinho da sociedade ainda, né? E nós precisarmos estar envolvidos socialmente até pelo fato de modificar a imagem da advocacia. E eu vejo que esse é um dos gatilhos maiores que nós temos. Pelo exemplo, mudarmos a imagem da advocacia. Exatamente. Exatamente por essa construção. E é uma construção histórica. E é uma construção histórica e é uma construção histórica. E assim,
E por isso que até nas tratativas e a comunicação vem mudando o perfil da advocacia. Porque essa arrogância que também é muito intrínseca ao profissional da advocacia, que está muito direcionado e ligado, precisa ser desconstruído. E eu vejo que hoje não se sustenta, sabe? Inclusive, não é só da advocacia, juízes, enfim. E você vê que isso fica enraizado com o profissional. E ele não sustenta nem no extra e nem no judicial. Porque os próprios juízes, quando são os condutores de uma audiência e percebem essa diferença de um advogado para o outro, eles já começam a conduzir de forma diferente para aquele advogado que não está se posicionando dessa forma, com essa arrogância, com essa prepotência. Isso já não se sustenta mais no nosso meio. Então, isso vem de forma cada vez mais evidente, sabe? Então, é algo que nós, enquanto gestores de ordem, estamos cada vez mais trabalhando com a nossa advocacia, porque é um dos pilares imprescindíveis. Por isso que eu volto a dizer que tratar da ética, enquanto a gente acredita que, de repente, tratarmos de contratos ou de vitórias, de como termos clientes, como avançarmos profissionalmente, seja a base do nosso escritório, não. Nós precisávamos primeiro entender de ética, entender de pessoas, entender dos nossos valores, de qual vai ser a construção da nossa imagem, porque isso vai ser o seu maior patrimônio para fazer a base da sua advocacia, a base da sua profissão. E que a imagem seja, de fato, condizente com aquilo que com os seus atos. Realmente é. Também, porque quando você vai fazer, vou atender um cliente, eu tenho te procurando no teu escritório, Grazi, eu estou com essa demanda aqui, mas com quem eu estou tendo esse problema já tem advogado, o advogado é fulano de tal. Se você conhece, vai dizer, esse daqui, você já sabe se vai ser, esse aqui é difícil de tratar, ou se, nossa, não, esse daqui, tranquilo, já vou ligar para ele, tenho certeza que vai ser fácil a gente se comunicar. O que é isso? Nada mais é do que a própria construção que você faz da sua imagem pelas tratativas que você vai fazendo no teu histórico de trabalho. Então, não tem outra forma. O teu exemplo, a tua construção, os teus valores vão falar por você o tempo todo. Essa precisa ser a nossa primeira preocupação. E essa construção da imagem, ela começa com uma boa formação acadêmica. E com o estudo constante. Inclusive, um dos princípios que regem, né, o exercício da advocacia é o aprimoramento constante. Nós precisamos estar sempre estudando, sempre... A legislação, ela muda com muita frequência, né? Muda com muita frequência, e não é só legislação, acompanhamento de jurisprudência, doutrina. Então, assim, o estudo é, de fato, nessa tríade, né? Que é doutrina, jurisprudência e legislação, para que a gente consiga ter uma atuação sólida, pautada, de fato, num conhecimento, de maneira muito fundamentada, e que, em decorrência de tudo isso, não precise se utilizar de determinados subterfúgios para atingir determinados resultados. Com toda certeza, Grazi. Literalmente, as facilidades não compensam. Os atalhos não compensam o resultado da construção da sua vida. Antes de ser um excelente profissional, busque ser um excelente ser humano. Nós precisamos nos construir para que nós possamos colocar isso na nossa prática de vida como um todo. Isso é basilar, isso vai refletir em tudo que nós propagarmos, isso vai refletir na busca dos nossos clientes pelas nossas atividades, isso vai refletir inclusive nas nossas escolhas. Há diversas áreas ainda da advocacia necessitando de profissionais,
Nós ainda somos muito bitolados, né, com a advocacia trabalhista, tributário, civil, mas sem ir para as especificações, que há muitas ramificações, e aí, né, estudar, abrir o nosso leque é importantíssimo. Hoje, com a internet vasta, nos colocando aí milhares de opções, basta que o nosso interesse em sermos melhores, de fato, exista. Porque normalmente nós estamos no raso, né? Buscando que o gatilho da mudança venha de fora, enquanto ele precisa despertar dentro da gente. E aí nós não nos desafiamos a isso. Esse é o nosso maior problema. Sair da nossa zona de conforto. Exatamente. E assim como todas as profissões, nós temos profissionais e profissionais. Profissionais que enxergam isso estritamente como uma profissão e quem enxerga isso como um propósito de vida, uma missão e tem noção do impacto social dessa atuação. Na busca de uma sociedade mais justa. Falando assim, até parece utopia. Né? Parece utopia. Mas eu penso que todo operador de direito é um pouco sonhador, né? Um pouco sonhador, mas a gente continua acreditando nisso. Uma sociedade justa, igualitária. Igualitária. E nós falamos sobre muitos assuntos aqui hoje, né? Nos empolgamos. Nos empolgamos. Mas nós nos empolgamos por aquilo que amamos. E a advocacia é essa missão aí que surgiu na nossa vida e destacar a importância dessa profissão, a função que ela exerce para trazer uma igualdade, um acalento para a sociedade e para pessoas que normalmente estão numa situação de vulnerabilidade, né? Seja em decorrência de qual motivo for, poder contribuir e trazer com o conhecimento, né? Com conhecimento, com ética, poder contribuir para tudo isso é algo que traz uma satisfação muito grande, né? Aquela sensação boa de dever cumprido, né? Eu acho que perpassa por tudo isso. De ser lembrado com amor, muito além do direito. Exatamente. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe aqui algumas palavrinhas para você fazer livre associação. Primeira coisa que surgia assim na tua cabeça, primeira ideia ou primeira pessoa. Logo para mim, que vivo no fantástico mundo de Alice, de Bob. Mas, no geral, são assuntos aqui relacionados à profissão. Então, vamos lá. Direito para Danusa. O direito teria que ser justiça, né? Mas direito, para mim, você acredita que direito é amor e são pessoas. Para mim, direito é isso. E advocacia? A advocacia é justiça. Advocacia é justiça. E eu ia te perguntar de justiça. O que é justiça para Danusa? Justiça é entrega. É entrega. Porque a entrega, para mim, ela é diferente do que ela é para você. Ética? Ai, ética, olha, ética é valor. Ética é valor. Ética, ela ficou na minha cabeça, viu? Um dia que você me convidou, porque ela é espinhosa demais, né? Mas ela é a base de todas as coisas. Nós ficamos aqui horas conversando. Mas ela é a nossa construção de valores. Total. Ela é o nosso maior valor. Você falou tanto sobre pessoas. O que a Danusa, como pessoa, precisou deixar para trás para ser exatamente a Danusa que é hoje? Medo. Medo. Mas você deixou de sentir medo? Ou começou a agir apesar do medo? Porque há essa diferença também. Não, eu deixei de sentir medo. E sabe como que eu deixei de sentir medo? Eu vou precisar fazer um adendo aqui. Quando eu realmente entendi que Deus é quem governa todas as coisas na minha vida.
E essa é um encontro muito particular de cada um. Assim como o medo é, como a coragem é, né? É isso, Deus é a base de todas as coisas na minha vida. Se tem algo que eu não guardo, rancores. Nós falávamos aqui em bastidores, né? Eu não sou de fazer planos, de viver para frente, nem para trás. É o hoje. É o hoje. Então, esse cenário de presente, ele é muito valioso, mas exatamente quando eu conseguir ter esse abraço, esse conforto de que realmente Deus me carrega no colo. E isso aconteceu muito quando eu me vi jovem, advogada, sozinha em Lucas do Rio Verde. Que eu vim para cá por conta dos meus pais, a gente chegou aqui em abril de 2009, em dezembro eles resolveram voltar para Santa Catarina e eu fiquei literalmente sozinha aqui. E foram muitos cenários de medo. E viver constantemente em cenários de medo é muita ansiedade. Muita ansiedade. E viver no presente como eu vivo gera muita ansiedade por si só. E ser empolgação, como eu já contei para vocês, também é gatilho de muita ansiedade. Então, quebrar essa barreira do medo e entender que Deus está no controle de todas as coisas fez toda a diferença na minha vida. Danusa, o que falta? Nada. Acho que não falta. Acho não. Acredito que não falta nada. Eu vou mudar a pergunta. Eu vou mudar a pergunta. O que te motiva? O que te dá aquele friozinho na barriga? Ai, quebrar paradigmas. Eu vivo com vontade de fazer a diferença. Eu vivo com vontade de entregar mais, de fazer mais, de viver. Eu tenho muita vontade de viver, sabe? De viver coisas novas, mas de viver deixando algo de diferente. Eu não sei viver isoladamente. Eu preciso ser em conjunto, eu preciso ser em família, eu preciso ser profissionalmente, eu preciso ser com o meu marido, com os amigos, eu preciso ser enquanto OAB. Então, esse movimento que dá sentido para a minha vida. Danusa, para a gente finalizar agora, o que você diria para quem está nos assistindo, seja um estudante, um profissional de direito que está passando por muitas dificuldades, enfim, né? Seja lá de que origem for essa dificuldade? Isso. Se você já me acompanha nas redes sociais ou já me ouviu em qualquer momento, você certamente também já me ouviu falando isso, mas Grazi, essa é de longe a minha maior convicção. Abrace pessoas e oportunidades. Sempre. Por menor que você acredite que seja. Eu sempre fiz tudo que apareceu para eu fazer. Por mais singelo que fosse. E não foi diferente com a OAB, não foi diferente na minha vida profissional, nem na minha vida pessoal. Eu sempre dei a oportunidade de, por mim, conhecer a pessoa, independente das falas que muitas vezes chegam de conclusão de quem a pessoa é. Me dei a oportunidade de conhecer aquela situação, ocasião, independente do que chegou sobre. Então, abrace. Você não sabe quem você vai conhecer lá, que portas irão se abrir.
o que está esperando por você, porque Deus é o condutor de todas as coisas. Há planejamentos muito maiores do que os nossos sonhos e do que a nossa visão tão rasa pode alcançar. Então, esteja pronto para viver muito além do que você imagina que pode viver. Eu acredito que quando nós estamos dispostos, realmente as coisas acontecem. Mas primeiro nós precisamos estar dispostos a fazer acontecer. Precisa estar aberto às oportunidades. Exatamente. Tem pessoas que encontram 10 soluções para um problema. E tem pessoas que encontram 10 problemas para uma solução. Então, nós precisamos, de fato, mudar a maneira como mudar ou ficar atento como é que nós vamos ver o mundo, né? Cada um vê o mundo com as lentes que decide usar. Exatamente. Eu falava, né, que logo para mim, que vivo no mundo de Alice, ou no fantástico mundo de Bob, para quem já é dos desenhos mais antigos. Mas, e às vezes eu até me policio nisso, sabe, Grazi, de achar que tudo é tão positivo. Meu pai falava que eu era muito ingênua, que eu achava que todo mundo era bom, que eu precisava me policiar melhor, e eu penso que eu preciso fazer. Muitas vezes eu me julgo que eu preciso fazer filtros necessários. As pessoas realmente nem todos são bons e nós precisamos fazer esse filtro necessário. Mas, de outro ponto, olhar os cenários de uma forma mais positiva. Se o problema está aqui, pensar que há soluções, mas se já existiu, daqui para frente, como será? O que nós podemos fazer com isso daqui para frente? Do que somatizar aquilo. Eu realmente acredito que isso também é uma grandiosa virada de chaves, viu? E persistir apesar das adversidades. Exatamente, né, exatamente. Porque, assim, não há mal que dure para sempre. E nós estamos em um momento, e a pandemia foi um dos grandes gatilhos. Na pandemia nós falávamos tanto isso, né? Nós precisamos viver o agora. Olha só como é importante dizer que ama, como é importante a gente curtir a família, não só trabalhar, né? Usufruir do que a gente tem. Nós vivemos aquele momento utópico, esse meu mundo de Alice, por um tempo. Passou isso, voltou todo mundo ao que era, né? Porque é do ser humano. Mas nós precisamos entender que nós só temos o agora. E que nós precisamos, de fato, virar chaves importantes dentro da gente. É por isso que a ansiedade, a depressão... Inclusive, eu vi uma matéria recente que os médicos estão... eu não lembro de que país que foi... receitando viagens, inclusive de curto período, de fim de semana, como tratamento, um dos maiores tratamentos para ansiedade, para depressão. As pessoas não conseguem mais se desconectar. Exatamente, né? Para que haja essa desconexão, para que haja esse momento de usufruir, de sair das preocupações, porque o problema ele só se agiganta de tanto pensar que é um problema. A gente torna aquilo maior do que é. A gente transforma, às vezes, uma pequena discussão num problema gigantesco. A dificuldade de perdoar, de desculpar. Então, assim, nós precisamos virar várias chaves. E isso depende muito mais da gente do que do outro. Fala muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Doutora Ana Nuzi, nossa, que alegria. Que alegria de receber aí o Grazi. O tempo, ele é o ativo mais precioso que a gente tem. Verdade. E o fato de você estar aqui, ter destinado parte do seu precioso tempo para estar aqui com a gente hoje, assim, muito, muito significativo mesmo. Então, muito obrigada. E começamos com chave de ouro, então, nosso podcast Descomplica Direito. Por aqui vocês verão, além da técnica jurídica, mas muita humanidade também. Nos acompanhem aí no decorrer dos próximos episódios.